Vamos lá, hein? Mais um vídeo. Tinocano TV, um dos canais aí mais legais aí que eu curto. Sempre contando história da vida, do mundo, coisas que aconteceram no Brasil. E hoje vai falar sobre o Basquiat, o maior nome da arte moderna. Vamos lá, o canal do cara é muito bom, viu, cara? Pode se inscrever no canal Seja um dele, membro do canal e ganhe benefícios. que eu curto muito. Em 1979, um jovem rapaz andava pelas ruas de Manhattan tentando vender alguns cartões postais pintados. E assim, cara, Basquiat, cara, todo mundo tem que conhecer sobre Basquiat, velho. É um dos nomes mais legais, assim, a história dele é absurda, velho. Por ele mesmo. Um certo dia, ele viu sair de um restaurante Andy Warhol, um dos maiores e mais relevantes artistas da época. Esse menino não pensou duas vezes e correu em direção a ele para tentar vender alguns de seus cartões. Warhol ficou, de certo modo, intrigado com a ousadia daquele rapaz. E assim, comprou sua arte, dando a ele uma primeira oportunidade e dizendo que talvez um dia ele se tornasse um grande artista. O que Andy não sabia é que dentro de alguns anos, aquele mesmo menino que vendeu alguns cartões postais se tornaria um dos maiores artistas do século XX. Sua arte... Cara, e assim, a arte dele é muito diferenciada, velho. Você com certeza já viu alguma coisa dele em algum lugar, velho. Você com certeza, eu gosto muito, velho. Eu sou fascinado estaria presente em cara. todas as galerias de Nova York e seu nome seria conhecido pelo mundo todo. Jean-Michel Basquiat. Esse é um dos nomes mais reverenciados do mundo da arte. Basquiat é conhecido por ser o pintor negro mais importante de todos os tempos. Ele mudou a forma como a arte era vista e, acima de tudo, entendida. Talvez você não consiga perceber a beleza de tudo isso. Qual o verdadeiro significado dessas obras que parecem terem sido pintadas por crianças? Mas hoje nós estamos dispostos a mudar essa percepção. Afinal de contas, por trás de cada pincelada, de cada símbolo feito ou cada palavra arriscada, existe um significado muito maior do que muitos de nós conseguimos imaginar. Mas ele era muito à frente do tempo. Como tudo isso aconteceu? Como Basquiat saiu de um simples vendedor de cartão postal para se tornar um dos maiores nomes da arte moderna? Como um jovem de 20 e poucos anos conseguiu entrar de cabeça no mundo artístico, tendo algumas de suas obras avaliadas em mais de 100 milhões de reais? Talvez você não saiba, mas da mesma forma que Basquiat teve uma ascensão meteórica, sua queda também foi assim. Com a vida regada a problemas sociais, vício em drogas, estresse e muito caos, Basquiat mudou o mundo e a forma como nós vemos e apreciamos a arte. E é justamente por isso que ele jamais será esquecido. Sua importância está cravada na história e nunca será mudada. Então, vem comigo conhecer a obra e a vida de Jean-Michel Basquiat, hoje no Biografando. É muito louco como ele faz essa introdução, né? Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e talvez você ainda não faça parte do nosso clube de membros. E se você tiver interesse, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo para conhecer os benefícios, vai ajudar muito a gente de coração. Enfim, Basquiat nasceu no dia 22 de dezembro de 1960 em Park Slope, no Brooklyn, em Nova York. Um bairro marcado pela também pela diversidade étnica e cultural. Ele é do Brooklyn, todos esses fatores eram completamente visíveis na própria família de Basquiat. Filho de um pai caribenho e de uma mãe porto-riquenha, Jean-Michel Basquiat cresceu em um ambiente culturalmente rico e diverso, o que teve um grande impacto na sua formação, tanto artística quanto identitária. Desde muito jovem, Basquiat foi imerso em diversos grupos sociais. Não é à toa que ele se tornou fluente em francês, espanhol e inglês antes de atingir 11 anos de idade. Como seu pai era pintador, sua casa era rodeada de papéis em branco, que Basquiat frequentemente usava para fazer seus primeiros desenhos junto de sua mãe. Ela, desde muito cedo, viu que o rapaz tinha talento. Por isso, começou a inserir o jovem garoto no mundo da arte, o levando constantemente a ver exibições no Museu de Arte Metropolitano de Nova York e matriculando, inclusive, como membro júnior do Museu do Brooklyn. Com tudo isso, é inquestionável a influência que sua mãe exerceu em sua carreira artística. E isso ficou... Cara, e tudo isso... Tipo assim, o papel da mãe dele foi fundamental, né? Porque... se ele não tivesse frequentado esses meios, né, conhecido esses lugares, talvez ele não ia ser o artista que ele foi, né, cara? Por mais que às vezes a pessoa tenha um talento, mas se ele
não teve o contato com a arte, ele não ia explorar o talento dele ao máximo, né? Ainda mais evidente no ano de 1969, quando Basquiat, aos 8 anos de idade, foi atropelado por um carro enquanto brincava na rua. Pode parecer trágico, mas se não fosse por esse acidente, talvez nós nunca tivéssemos conhecido o artista tão genial que ele se tornou. Isso porque, enquanto estava internado, sua mãe resolveu o presentear, comprando uma cópia do livro Grey's Anatomy, o que mudou para sempre a forma como Basquiat enxergava o corpo humano. Seus desenhos, depois disso, começaram a ter diversas referências à anatomia humana, pintando partes do corpo do homem. No entanto, muito diferenciado, seu né, velho? não foi o único evento traumático da infância de Basquiat. A gente sabe muito bem que todo artista precisa de uma boa dose de trauma só para ajudar na criatividade. Pouco depois do acidente de carro, seus pais se separaram quando ele tinha apenas 10 anos de idade. E como sua mãe sofria de problemas psicológicos, foi seu pai quem recebeu a guarda da criança. Isso tudo mexeu muito com a cabeça do jovem rapaz, que começou a se isolar cada vez mais do mundo. Por que o menino Chinokano está com 2 microfones, cara? Não entendi. Assim, as tensões... Ou são 3? Não, são 2, né? Um aqui, aqui é o botão, né? Ou é o fio? em sua casa também começaram a crescer. Basquiat logo iniciou no mundo das drogas e com 15 anos fugiu de casa, depois de ser pego fumando maconha em seu próprio quarto. Nessa época, Basquiat chegou a dormir em bancos no Washington Square Park enquanto experimentava LSD, já iniciando um vício em drogas que se perpetuou pelo resto de sua vida. Eventualmente, seu pai o encontrou com a cabeça raspada, dormindo em uma rua e, preocupado, chamou a polícia para levá-lo de volta para casa. Assim como grande parte dos prodígios da arte, Basquiat não era fã da educação estruturada, tanto que ele mudou de escola pelo menos 6 vezes durante a adolescência. E foi nesse momento que ele conheceu Al Dias, o homem que o iniciou no mundo da arte. Samu, né? Diferente do que muita gente pensa, Basquiat não começou na arte com pincéis, mas sim com sprays, que foram sua principal ferramenta quando começou no grafite. O problema é que nós estamos na década de 70, onde esse estilo artístico definitivamente não agradava muita gente. Assim, Basquiat resolveu criar um pseudônimo para que as pessoas não soubessem que era ele quem estava grafitando a cidade por aí. E foi assim que surgiu o nome Samu, que significa Same Old Shit, ou em tradução livre, algo como sempre a mesma porcaria, que logo se tornaria sinônimo de uma arte provocadora e irreverente. Aos 17 anos, a dupla Basquiat e Dias começou a usar as ruas de Nova York como sua primeira galeria. Sua arte era carregada de... E assim, é muito louco, né? Porque por mais que seja contraditório, né? É uma espécie de vandalismo, mas é uma forma do cara se expressar, né? Por mais que seja errado em alguns aspectos, né? Mas o cara tava querendo mostrar a arte dele de algum jeito, né, cara? É muito louco isso, velho. É uma coisa que é meio contraditório, mas dá pra entender dependendo. É loucura isso, né, velho? Uma poesia crítica à sociedade e mensagens enigmáticas. A maneira convencional, monótona e insatisfatória da vida padrão da sociedade. Misturavam imagens desconstruídas com movimento comercial e não puramente imagens desconstruídas não puramente artístico, com reflexões sobre a desigualdade racial, a opressão social e a banalização da cultura. O mundo da arte e sua estrutura social. Só que eles faziam tudo isso bem próximo a diversas galerias famosas e a grandes exibições artísticas tradicionais, o que criou um enorme contraste social. As pessoas começaram a questionar quem era o dono daqueles símbolos estranhos que estavam chamando a atenção nas ruas e desafiando o status quo dos sagrados espaços de arte. O grafite da dupla começou a incomodar, e esse é justamente o verdadeiro valor de sua arte, se tornando mais do que um simples desenho na parede, mas sim uma afirmação, uma verdadeira crítica à sociedade da época. Samu não era só grafite, era denúncia, era uma provocação, era a arte sendo feita por quem não tinha espaço nas galerias. Com isso, o trabalho dos dois rapidamente chamou a atenção, tanto do público nas ruas, como também da mídia, especialmente em um momento de grande efervescência cultural e política em Nova York. Nessa época, os Estados Unidos viviam um momento de divisão com uma alta taxa de desemprego, abandono de bairros inteiros e uma infraestrutura urbana decadente. And the subways. Broken down trains,
filthy sidewalks and taxis. Nova York estava passando por uma transformação cultural intensa, onde a tensão e a criatividade se tornaram explosivas, o que abriu grandes portas para manifestações políticas. Essa insatisfação social e esse... Não, e eu não sei se ele vai falar, mas foi no começo do hip hop, né, do rap, dos grandes movimentos artísticos, né, digamos assim, né, do soul, do funk, grandes filmes, né, começo dos anos 80, final dos anos 90, surgiu muita gente boa ali naquela região, né. Sentimento de raiva misturado com crítica alimentou o mundo da arte em ascensão na época. Tanto que foi nesse momento que movimentos musicais como o punk e o hip hop ganharam vida, se tornando símbolos da opressão social vigente. E foi assim também que as mensagens grafitadas por Samus se tornaram mais do que uma simples arte de rua, mas sim um grito de resistência. Basquiat viu aqui uma oportunidade de entrar de cabeça nesse mundo, abandonando a escola um ano antes de se formar e saindo de casa para morar com os amigos, enquanto sobrevivia vendendo camisetas e cartões postais na rua. Foi aqui. Pô, será que esses desenhos já era na época? Antes de ele fazer sucesso? Porque era muito bom, né, cara? Mas que ele era muito novo, mas... E assim, é da hora, eu acho legal porque, tipo, apesar de ser abstrato... dá pra entender o sentido, né? O que aconteceu, a cena narrada no início, onde ele encontrou Andy Warhol, um homem que será de extrema importância para a sua história e que apoiou ele naquele momento de dificuldade. Eu não sei se vocês têm noção de quem ele era, mas Andy era um dos grandes nomes envolvidos com cultura pop. Não é à toa que recebeu uma fama de Midas, onde tudo que ele tocava virava ouro. Até aqui, os dois amigos, Basquiat e Dias, ainda eram anônimos, já que as obras de Samo eram feitas sob sigilo total. Ninguém sabia quem era o homem por trás daquelas ideias. E isso tudo só alimentou ainda mais a curiosidade do público. Basquiat sabia que a imprensa estava começando a ser atraída e que essa visibilidade poderia ser o trampolim para sua carreira artística, que logo o levaria a deixar o grafite para se afirmar como um artista completo. Não demorou muito para alguns jornalistas irem atrás de quem fazia aqueles grafites. E em 1978, a dupla vendeu sua história por apenas $100. E pela primeira vez... Nossa, velho, $100, velho. Caramba, velho, que loucura, velho. Uma matéria foi... Pô, às vezes, será que era inocência, desconhecimento? Não tinha noção? Talvez... Quanto que a imprensa ganhou em cima disso, né, velho? Nessa matéria, né? Foi publicada sobre o Samo. E foi justamente aqui que sua vida mudou para sempre. Samo is dead. Com o artigo publicado, não demorou muito para que Samus se tornasse famoso. Os grafites com seu nome começaram a tomar as ruas de Nova York, se tornando referência para essa forma de arte, até então recriminada. Assim, um canal de televisão aberto, muito assistido pelos jovens, chamado de TV Party, estava buscando uma figura excêntrica para participar de seu programa, apresentado por Glenn O'Brien. E quando eles viram Basquiat como um dos criadores de Samo, não pensaram duas vezes antes de chamar o jovem artista para participar do programa. O problema é que algo havia mudado. Primeiro, que Basquiat apareceu com a cabeça meio raspada, com um visual novo. E segundo, que ele se autodenominava Samo, ele sozinho, sem seu amigo. Basquiat fez tudo isso sem avisar Dias e começou a participar do programa como se somente ele fizesse os grafites. Seu melhor amigo e até então dupla ficou completamente decepcionado com a maneira pela qual Basquiat se apropriou do nome criado pelos dois. Isso demarcou um ponto final na parceria entre Basquiat e Dias, que nunca mais tornaram a fazer arte juntos. Alguns dias depois, a mensagem "Samo está morto" foi encontrada rabiscada em diversas ruas de Nova York. Por mais que tudo isso seja moralmente contestável, essa separação fez com que Basquiat pudesse seguir sua carreira solo em busca de se tornar um dos maiores artistas do século XX. A partir de então, assinando suas obras com seu próprio nome, e assim sua carreira decolou. Muita gente não sabe, mas antes dele começar a pintar de fato, Basquiat se tornou um nome famoso na televisão, ganhando espaço na mídia tradicional como um artista do gueto que começou a aparecer em diversos programas de TV, além de gravar um filme chamado Downtown 81. Só que você deve estar se perguntando
quando ele vai começar a pintar que nem uma criança de 8 anos. Bom, é justamente aqui. Depois de seu primeiro filme, Basquiat vende sua primeira obra de arte, conhecida como Cadillac sendo comprada por apenas $200. Logo de cara, Basquiat... Imagina quanto que deve valer hoje essa obra. Basquiat foi convidado a participar do Times Square Show em 1980, uma grande exposição coletiva extremamente relevante no cenário artístico underground de Nova York e que abriu as portas para que sua arte começasse a ser apreciada. Desde sempre, Basquiat apresentou esse jeito icônico de... Cara, às vezes eu fico pensando assim, né, uma coisa que eu tenho. Será que vai surgir um grande artista nesse nível, cara? Tipo assim, no sentido de... Mano, um artista brasileiro que tá surgindo agora, aqui, sei lá, talvez no interior de Goiás, no interior de Recife, de qualquer lugar, né? Tem um cara que vai ser o próximo Basquiat, o próximo Van Gogh, o próximo... Será que hoje tem espaço pra isso? Porque eu acho que talvez hoje a gente tem tanta informação que esse tipo de coisa não... Acho que talvez seja impossível, velho, surgir um novo. Não que não tenha pessoas talentosas, mas que não são mais... Sabe, essa escassez, essa vontade de ver uma coisa diferente, uma arte diferente. Talvez acho que hoje não tem esse espaço que eles tinham naquela época, né? Vocês já pensaram sobre isso? Que às vezes a grande parte do sucesso dessa obra foi pela escassez, né? Porque não tinha ninguém fazendo algo parecido, né? E hoje, talvez uma obra diferente seria barrada, suas obras. Por isso, muitos supuseram que ele era um autodidata, sem uma formação formal e com um talento quase sobrenatural. Mas isso deriva de uma exotificação do artista não branco. Basquiat era um homem de uma classe média alta, muito culto, estudioso e profundamente consciente do seu papel como um homem negro num espaço dominado por brancos. Por isso, ele usa sua arte para fazer o que a arte... Não, e assim, até o fato de ter uma pessoa preta bem-sucedida, né? Desde criança, né? Não só por mérito dele, mas por mérito dos pais, né? De tantas outras pessoas, né? Te faz ser um objeto de crítica, uma afirmação feita em uma tela. Tudo isso pode ser percebido quando Basquiat começa a pintar temas sensíveis, como o comércio de escravizados na sua obra O Grande Espetáculo, O Nilo, além de explorar as dificuldades e implicações de ser um policial afro-americano nos Estados Unidos, com sua tela Ironia do Policial Negro. Aqui, nós já temos Basquiat fazendo arte em sua forma mais pura, já apresentando todo aquele simbolismo, aquela mistura de palavras, esboços anatômicos e referências culturais que nós estamos acostumados. E isso fica ainda mais evidente na sua obra em italiano, que é muitas vezes interpretada como uma crítica ou uma ironia à dominação europeia no mundo da arte. Essas obras são exemplos claros do estilo de arte de Basquiat, onde ele criava colagens visuais profundamente originais, fundindo palavras e imagens de forma instintiva. Aqui, nós também conseguimos reparar como a cor é um elemento fundamental e unia sua obra em torno de uma só ideia. Ele era um verdadeiro mestre no uso de tons vibrantes, utilizando bastões de óleo, spray, giz de cera e acrílicos. Muitas pessoas... E acho que a referência do grafite, da pichação, né, da arte urbana, né, é muito nítido aí, né? Com essas cores fortes, né, lembrando... Esses grafites que tinham no metrô na época, no Brooklyn, né? Batem o olho em suas obras e questionam a real dificuldade de fazer isso. Afinal de contas, todos os seus desenhos têm um tom meio infantil, como se tivesse sido pintado na quinta série. Só que o ponto é que, como já dissemos, Basquiat tinha uma habilidade extraordinária com desenho. Ele sabia pintar um realismo ou fazer um autorretrato, mas sua intenção não era essa. Basquiat, de maneira intencional, combinava uma série de tradições e práticas distintas, criando uma colagem visual inconfundível única, né? E cheia de significados. Com suas figuras disformes e construídas com linhas reforçadas e sobrepostas, ele mostrava ao mundo que a verdadeira beleza da arte não está no quanto ela se parece com a realidade, mas sim na mensagem que ela passa. Com a expressão, é por isso também, né, que Basquiat propositalmente riscava diversas palavras em suas obras, dizendo que eu risco palavras para que você as veja mais. O fato de estarem ocultas faz com que você queira lê-las. Ele buscava referências em diversas fontes literárias e culturais para alimentar sua prática
prática artística. Tanto que nesse momento, 2 livros entram em sua vida e têm um papel fundamental na formação de sua visão e na construção de seu trabalho. O primeiro é o livro de referências de símbolos de Henry Dreyfuss, uma verdadeira enciclopédia de símbolos de diversas culturas que ofereceu a Basquiat uma rica fonte de imagens que frequentemente apareciam em suas pinturas e desenhos, como suas famosas coroas, escadas e até o símbolo de copyright. O segundo livro é Flash do Espírito, de Robert Thompson, que aborda a arte africana e suas implicações no contexto moderno, oferecendo uma análise sobre a herança cultural que Basquiat buscava em suas raízes afro-caribenhas. Toda essa sua fome por referências históricas e estudo da arte se tornou evidente no início da década de 1980, quando Basquiat viajou para a Itália para participar da sua primeira exposição individual na Galeria da Arte Emílio Mazzoli, em Modena. Durante esse momento, ele mergulhou de cabeça no estudo sobre o Renascimento, visitando... Você vê muita intensidade também, né, nas obras dele, né? Sim, parece que ele se aprofundou muito no que ele queria fazer, né? Deus e igrejas em cidades como... Ou ele tinha facilidade, né? E analisando de perto as obras de grandes mestres como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli. Foi a partir desse estudo e dessas influências que ele pintou uma de suas obras mais emblemáticas, Versus Medici. Essa obra se destaca não apenas como uma das mais poderosas de sua carreira, mas também como uma reinterpretação ousada da história da arte ocidental, colocando Basquiat como um mestre moderno que ocupa um espaço dentro da linhagem dos grandes... Cara, sei lá, opinião minha, velho. Parece muito loucura os quadros dele, mas é muito bonito, mestres que ele desafia. Enquanto os artistas renascentistas valorizavam a idealização da forma humana e a precisão matemática, retratando a beleza com base nos ideais greco-romanos e ocidentais, Basquiat celebrava a imperfeição, a assimetria, a expressão crua. Aqui, por exemplo, ele começa a usar cada vez mais sua tão famosa coroa, representando um simbolismo de poder e resistência que antes era totalmente associada aos brancos europeus. Assim, Basquiat não apenas fazia uma reinterpretação do conceito de realeza, mas também elevava figuras negras, como na obra Trompetes, de 84. Ele usava seu espaço no mundo da arte para colocar contra a parede todos aqueles ideais que não têm o menor sentido. É exatamente por isso, por exemplo, que ele usava o símbolo de copyright em muitas obras, que, de forma irônica, ao mesmo tempo criticavam o mercado da arte e marcava sua autoria. Com tudo isso, Basquiat se tornou uma das figuras centrais no neo-expressionismo, que tem como maior característica a crítica da obra, fazendo isso de diversas maneiras impensáveis. Quando ele usava tintas e técnicas diferentes em uma mesma pintura, Basquiat está buscando, na verdade, um retorno à pintura como forma de expressão emocional e intelectual. E você vê que, tipo assim, tinha obra que ele fazia, né, o desenho, e jogava uma tinta por cima, tipo, do que ele fez, né? Meio que fazendo uma crítica, né? E não somente como uma forma de fazer um desenho bonito. Assim, ele juntou todo esse conhecimento, né? Todas essas referências e pintou o quadro que é até hoje considerado sua obra-prima e que foi vendida anos mais tarde por mais de 100 milhões de reais. Nessa época, podemos dizer que Basquiat não era famoso, mas era conhecido. Nós já contamos muita coisa até aqui. E o mais impressionante de tudo é que todas essas coisas aconteceram quando ele tinha apenas 22 anos de idade. Nesse momento, ele ainda trabalhava e pintava seus quadros no porão de uma galerista chamada Anina Nozei, que disponibilizava o local para ele fazer suas loucuras. Aqui, Basquiat pegou todos os instrumentos que ele tinha disponível, misturou tinta acrílica, óleo em bastão e spray para criar sua obra mais famosa de todos os tempos, o famoso Sem Título. Ela não tem nome. Pode ser que seja difícil compreender logo de cara todas as mensagens que essa pintura carrega, mas saiba que isso é comum nas obras de Basquiat, que usa de seus instintos visuais para dizer tudo o que queria sobre a América, sobre a arte e sobre sua ascensão meteórica. Primeiro, a caveira tem seus olhos e sua boca reforçados, o que denota uma impressão de sofrimento e dor. Esse estilo rabiscado reforça o desespero, que é ainda mais exaltado por esses traços que dão um sentimento de vida
e morte para o objeto, como se ele ainda estivesse em processo de desintegração e Pô, que edição foda também, né, cara? colapso. A caveira pode ser interpretada como um autorretrato psicológico de Basquiat, reflexo de sua luta interna entre a genialidade e o caos mental, entre ser visto e ser reduzido a um estereótipo. E, como sempre, todos os símbolos, como o S, O e X no topo e o A maiúsculo e minúsculo na direita inferior, trazem um tom ainda mais dramático a toda a imagem, podendo significar a dualidade entre o grande e o pequeno, entre o acerto e o erro. Pouco depois de terminar essa obra, Basquiat se mudou e teve sua primeira exposição solo na América, que foi um enorme sucesso. Assim, ele logo se tornaria um dos poucos pintores negros a alcançar reconhecimento internacional, se tornando uma verdadeira febre América do Norte, né? entre os amantes da arte. Sua carreira estava no auge no ano de 1982. Ele era uma estrela em ascensão e, como toda estrela em ascensão, não demorou muito para o Basquiat começar a namorar a Madonna. Irmão, todo mundo que fez sucesso em 1980 já namorou a Madonna. Além disso, foi nesse momento que Basquiat iniciou uma colaboração que mudaria sua vida para sempre. Em um momento que parecia ser predestinado, Basquiat se tornou um grande parceiro de Andy Warhol, aquele mesmo homem. E assim, e parece que depois, não por culpa da Madonna, né, mas depois que ele começou a namorar a Madonna, parece que ele alcançou o mainstream e aí começou a ter mais problemas, digamos assim, né, ter mais reconhecimento, mais pessoas em volta, mais sucesso, sabe? Tudo que traz a fama, né? Que comprou seus cartões postais e que agora abriria o caminho da arte para que seu nome fosse conhecido em todos os cantos e ele do foi mundo. muito importante. Andy se tornou mestre e grande amigo de Basquiat, o ajudando a passar por um dos maiores problemas daquela época que segue vivo até hoje: o racismo. Mesmo com seu enorme sucesso, Basquiat ainda enfrentava esse mal diariamente. Ele era seguido por seguranças em lojas, recusado em restaurantes caros e questionado em aeroportos sobre como um homem negro com dread poderia viajar de primeira classe. Essa constante marginalização de sua identidade foi um tema recorrente em sua arte, como uma forma sempre vai estar denúncia presente, das né? desigualdades sociais e culturais enfrentadas pela comunidade negra. Em 83, por exemplo, ele criou a sua obra Hollywood Africans, uma resposta de Basquiat às representações de afro-americanos na indústria do entretenimento. Nesse cenário, a amizade e colaboração com Andy Warhol proporcionou a Basquiat uma oportunidade única de se inserir no mundo da arte estabelecida. Warhol ajudou ele a estar posicionado ao lado dos grandes nomes da arte, proporcionando uma espécie de validação que o permitiu ser levado a sério por críticos e colecionadores. Tudo isso alçou... Exatamente isso que eu ia falar, porque a pessoa, por mais que ele sempre teve o talento, né, grandes obras, o reconhecimento, entre aspas, só veio depois que as pessoas brancas da elite, da arte, meio que aceitaram ele, né? Falou assim, não, você pode entrar, né? Isso aconteceu com muitas pessoas, né? Até hoje acontece no Brasil, no mundo, né? Você só tem essa validação depois que uma pessoa que tá lá, ele trouxe, né? Ele autorizou que você chegasse a esse nível, Basquiat ao topo essa elite, né? Se tornando uma das maiores referências da época. O problema é que quanto mais Basquiat era visto e venerado, mais ele afundava em seu próprio mundo. E não demorou muito para que suas escolhas surtissem efeito. 2027. Diante de todas as críticas e de toda essa pressão envolvida no mundo da arte, no final de 1984, os amigos de Basquiat começaram a ficar realmente preocupados com o jeito que ele estava se deixando levar pelas drogas. O uso de entorpecentes, que já o acompanhava desde a adolescência, se intensificou à medida que sua fama crescia de forma meteórica, agravando ainda mais sua situação. A cada dia que passava, sua cabeça ficava ainda mais paranoica, temendo que sua carreira fosse passageira e que tudo que ele construiu se perdesse com o tempo. E para piorar a situação, vem uma notícia que ele não estava preparado para receber. De uma hora para outra, morre Andy Warhol por fibrilação ventricular em 1987. Seu mentor e amigo, que foi uma figura central na ascensão de Basquiat e que agora se via cada vez mais perdido no mundo. Desesperado para lidar com a dor da perda e com a pressão que sentia, Basquiat se afundou ainda mais no uso de... E esses caras, eles são muito intensos, né, velho? Esses artistas, assim, né? Eles acabam sentindo muito, né?
tanta coisa boa quanto a coisa ruim, né? Heroína, além de manter o consumo excessivo de cocaína, que já estava prejudicando sua saúde física. Durante esse período sombrio, seu corpo e mente começaram a pagar um alto preço. O uso desenfreado das drogas o levou a desenvolver um buraco no septo nasal, um dos muitos danos visíveis causados pela dependência. Enquanto tudo isso acontecia, Basquiat ganhava cada vez mais dinheiro. Ele recebia mais de $1 milhão por ano. O problema é que, assim como o jornalista Michael Schneerson observou, quanto mais dinheiro Basquiat ganhava, mais paranoico e profundamente envolvido com drogas ele se tornava. Diante de tantas pressões, aos 27 anos, Basquiat estava no topo do mundo da arte, mas com sua vida pessoal em ruínas. Cada dia que passava, ele se isolava cada vez mais da sociedade. Mesmo assim, ele tentou mudar, vendo uma esperança nesse mundo vazio. Em 1988, Basquiat viajou para o Havaí, onde se desintoxicou de tudo aquilo que o fazia mal. Pouco tempo depois, ele voltou para Nova York, afirmando publicamente que estava limpo, mas não demorou muito para que ele voltasse ao vício. Agora, seu corpo já não estava mais tão... É muito difícil, né? Depois que a pessoa já se torna independente, tem um convívio muito tempo com essas substâncias, é muito difícil o cara sair, né? Acostumado quanto antes. Assim, no dia 12 de agosto de 1988, Jean-Michel Basquiat estava em seu estúdio na Great Jones Street, propriedade de seu amigo Andy Warhol. Não existem muitas informações sobre o que de fato aconteceu, mas o que se sabe é que em algum momento Basquiat fez uso excessivo de heroína e cocaína em uma mistura conhecida como speedball. Seu corpo, já frágil, não aguentou e Basquiat sofreu uma overdose, deixando o mundo da arte aos 27 anos de idade. Né, cara? Assim, Basquiat entrou para o chamado Clube dos 27, ao lado de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e mais tarde Kurt Cobain e Amy Winehouse. Hoje, mais de 30 anos após sua morte, Jean-Michel Basquiat é reconhecido como o artista negro mais valioso da história da arte. Esse homem foi um meteoro que atravessou o mundo, deixando seu rastro que nunca mais voltará. Suas obras caóticas e primitivas dão voz aos que não têm voz. Elas abordam questões profundas sobre história, cultura e a experiência da comunidade negra e latina, se tornando verdadeiros mapas emocionais de um mundo dividido. Assim, consumido pelo próprio fogo que iluminava sua arte, ele partiu deixando para trás uma obra que continua pulsando, inquieta, brutal e, acima de tudo, viva. Basquiat não foi um produto da arte, foi sua fratura exposta e mesmo... E ele conseguiu se introduzir, né, na arte, né? Não foi colocado, não foi a pessoa moldada para isso. Ele meio que foi crescendo com o seu talento, foi tomando mais notoriedade e acabou chegando lá graças ao talento dele. Décadas depois de sua partida, seu nome ainda paira no ar. Lembrando que a beleza mais verdadeira é quase sempre a mais dolorosa. Basquiat é apenas um dos milhões de exemplos que tiveram sua trajetória interrompida precocemente por conta das drogas. Esse é um vício sério que afeta pessoas ao redor de todo o mundo. E se você também enfrenta esse problema ou conhece alguém que precisa de ajuda, você pode ligar 132 para o Viva Voz. Esse serviço atende todo o Brasil e presta atendimento telefônico gratuito, com orientações e informações sobre os riscos do uso indevido de drogas e seus efeitos no organismo, além de oferecer auxílio para buscar locais de tratamento. Esse vídeo tinha tudo para ter um final grandioso, onde Basquiat seria lembrado para sempre como um grande pintor que poderia facilmente estar vivo até os dias de hoje. Talvez ele pudesse ser o maior pintor do século XXI, fazendo obras que ficariam por toda a eternidade. Por isso, caso também sofra com isso, busque ajuda. E acima de tudo, lembre-se sempre, só por hoje. Isso aí, cara. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos concorrendo no Prêmio iBest. Então aí, vota lá na gente para ajudar a gente a trazer esse prêmio para casa. Nós estamos concorrendo em duas categorias. A primeira é influenciador de Minas Gerais e a segunda é de curiosidades. Vota lá para ajudar a gente. Produzir esse tipo de conteúdo dá um trabalho enorme. Cara, eu vou falar para você, viu? A edição dele é maravilhosa, cara. Muito bom mesmo, cara.
Dá uma dinâmica muito boa pro vídeo. Se você tem um interesse em ajudar a gente a continuar produzindo, você pode nos apoiar se tornando um membro aqui do canal. Com menos de R$2 por mês, você pode ganhar diversos benefícios. Como, por exemplo, você pode ter acesso a todos os roteiros e pesquisas do canal, inclusive o desse vídeo aqui, que já está disponível para os assinantes. Já com o nosso nível Bom Vivan, você terá acesso a lives exclusivas, livros de estudo ilustrados em PDF, além de garantir o seu nome nos créditos aqui no final do vídeo. Nós também temos camisetas, moletons e esses belos pôsteres que vocês estão vendo aqui atrás, disponíveis na loja. Tem várias estampas e artes que eu tenho certeza que você vai gostar, é só clicar no link aqui na descrição. Talvez você ainda não conheça o nosso podcast de filosofia, o Assim Falou o Tinoco, um espaço pra gente debater temas filosóficos mais introspectivos. É uma pegada diferente, mas ainda assim tem a mesma qualidade que vocês estão acostumados aqui no canal. No mais, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o like aqui também, pra não perder nada que a gente posta. E aqui no final do vídeo vai ter mais uma produção do canal, caso tenha interesse em assistir. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, fala um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira. Tchau! Bom, hein, cara? O canal do cara é muito bom. E se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. O link do canal dele vai estar na descrição. E tamo junto, valeu!